O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, mandou uma real. Ele disse claramente que se o Brasil não combater o crime, o Brasil se converterá em um país a nível da Venezuela, Colômbia e Bolívia. Na verdade, eu quero deixar bem claro que não irá se converter. O Brasil já se converteu num narco-país. Agora, o problema maior é que o crime não está somente nos morros do Rio. O crime está no executivo, no judiciário e até mesmo na mídia, que é a porta-voz do sistema criminoso. Ministros da Suprema Corte já devolveram helicópteros, mansões e bens, entre aspas, a criminosos de altíssima periculosidade. Uma atitude inédita e que mostra claramente que a, entre aspas, justiça brasileira trabalha sim a favor do crime. Agora, como combater o crime se o crime tem os seus advogados dentro da própria Suprema Corte do Brasil? Como combater e como livrar o Brasil de ser um narco-país, embora já é, mas de não permiti-lo que chegue a nível do México, por exemplo, se os criminosos têm os seus advogados dentro da própria Suprema Corte? O Brasil encontra-se numa situação trágica e sem a ninguém a quem recorrer. Como eu tinha dito no vídeo anterior, o comandante das Forças Armadas do Brasil joga contra a democracia e ao Brasil. O judiciário, a mídia e, é claro, o chefe dos bandidos, o que está no executivo, o rei dos ladrões, o Lula, trabalham a serviço desta devassa que tomou conta do Brasil. É muito complicado. 1, 2 ou 3 governadores como Ronaldo Caiado trabalhar contra a criminalidade, mas o governo federal jogar a favor da criminalidade. E qual é o problema? O problema maior é que em um país devastado pela violência, a preocupação da Suprema Corte é ideologia de gênero. A preocupação da Suprema Corte é fake news, sendo que não há lei contra fake news. A preocupação da Suprema Corte é devolver cargos a bandidos, criminosos, corruptos, condenados na Lava Jato e que hoje voltaram ao poder. Esta é a preocupação da Suprema Corte do Brasil. Alinhar-se à vagabundagem, dando alvará de solturas, como por exemplo, ao José Disseu, que era para estar na cadeia, mas está na política, querendo voltar à política, ao Sérgio Cabral, condenado a mais de 400 anos, e que hoje está zombando da cara da sociedade brasileira. A preocupação da Suprema Corte, como eu tinha dito, é proteger aqueles que defendem ideologias de gênero, mas não há nenhuma preocupação em trazer uma real civilização e segurança ao país, mesmo porque o ministro da Segurança, Ricardo Lewandowski, é um garantista, amigo do MST, uma organização de bandidos que invadem propriedades privadas. O presidente da República, um ladrão, bandido condenado em 3 instâncias, que foi tirado da cadeia e colocado na presidência da República, através de uma canetada. Alguns ministros da Suprema Corte, como eu tinha dito, presenteou bandido de altíssima periculosidade com os seus furtos. E um deles, que ganhou soltura, desapareceu do país. Então, Ronaldo Caiado, um grande político, uma pessoa que trabalha, Goiás é um exemplo, a polícia de Goiás é um exemplo, mas infelizmente o governo federal devasta o país. E há necessidade de outros estados como Goiás, que
que é um exemplo para a segurança pública, para que o Brasil volte a ser, pelo menos, um país que se possa acreditar. Para vocês terem uma ideia o como o judiciário brasileiro trabalha a serviço do crime, na pandemia usaram uma desculpa porque era um caos na saúde mundial e um dos ministros proibiram a polícia de subirem aos morros do Rio de Janeiro, usando uma desculpa porque era um momento de caos mundial, a pandemia. E era para beneficiar, abençoar a criminalidade. A preocupação da, entre aspas, justiça é colocar câmeras nos policiais. Colocar câmeras para saber como que os policiais estão trabalhando. Esta é a preocupação dos políticos e principalmente do judiciário. Ridicularizar a polícia, colocar câmeras nas polícias, mas eles não estão interessados em monitorar o crime, e sim monitorar a polícia, que já ganha tão mal e corre risco por nada para defender uma sociedade. A situação é caótica, não há luz no fim do túnel. A situação é precária. O México, que já está muito mais avançado nessas devastas sociais, para piorar, agora elegeu uma presidente de esquerda. E o Brasil, nas mãos da esquerda, quem poderá salvar o Brasil? Quem poderá mudar esse cenário desgraçoso na política e no judiciário? Bom, talvez, se ainda existirem eleições limpas. Eu tenho as minhas dúvidas.